Bem-vindas, bem-vindos para mais uma entrevista do Mosaico do Negacionismo, dessa vez com o professor Christian Dunker. Ele é psicanalista e professor da USP e vai conversar com a gente um pouco sobre o que é a psicanálise, a psicologia, tem a nos dizer sobre o negacionismo. Então, professor, muito obrigada pela presença e está contigo. É um prazer aqui estar com vocês e desse tema realmente urgente e que chama a interdisciplinaridade necessariamente, né? Só para começar com uma nota técnica, acaba de sair um pequeno artigo na revista Lancet, que é junto com Science e Nature, as revistas mais consagradas quando a gente fala em ciência, dizendo algo assim, sinteticamente: precisamos da psicanálise, finalmente. Tá? Vocês devem saber que há toda uma controvérsia sobre os fundamentos epistemológicos da psicanálise, se é uma ciência, se é uma arte, se é uma prática, como se pode aferir os resultados do tratamento, que tipo de conceito a gente mobiliza, né? Foi muito interessante, então, essa nota numa revista de alta qualidade, né? Porque ela observa o seguinte: a psicanálise talvez seja um dos poucos saberes que se mobilizou historicamente não só para entender os processos de negação, mas para transformá-los, tá? Mas para tratar o negacionismo, né? Então, acho que isso dá um bom enquadre para a gente começar a pensar como Freud descobre a psicanálise, inventa a psicanálise a partir do reconhecimento de processos de negação, né? Daí que seu conceito fundamental seja o inconsciente, e não a consciência, como boa parte da psicologia também, né? Uma tradição histórica bastante longa dentro da filosofia. Né? Ou seja, qual que é a ideia aqui? De que nós somos constituídos não só por aquilo que nós reconhecermos como próprio, como nosso, mas também por aquilo que a gente nega. Também por aqueles desejos, pensamentos, memórias, imaginações que nos acontecem e que, em relação a eles, nós temos um juízo de negação. E isso eu não admito em mim. Isso eu não quero em mim. Isso eu quero colocar para fora. Tá? Então a gente pode dizer que aqui a gente já tem algo sobre a estrutura de divisão subjetiva, né? Ou seja, somos seres de conflito, somos seres divididos entre a moral, os nossos desejos, entre o que somos e o que gostaríamos de ser, entre o que dizemos e o que gostaríamos de dizer e o que gostaríamos de escutar. Ou seja, o ponto de partida é o conflito, né? Não a subjetividade pacificada, harmônica, idêntica a si mesma, mas o conflito, né? Bom, posto isso como uma característica mais geral da subjetividade, a gente pode entrar nas modalidades específicas de negação que vão nos levar, em última instância, a poder, assim, classificar um pouco as formas de negacionismo, né? As formas hoje correntes de negacionismo, tais quais a gente as reconhece na terra plana, na campanha contra a vacinação, na suspeita conspiratória contra a ciência, esse negacionismo, vamos dizer assim, popularizado pelas redes digitais, mas que no fundo retoma atitudes tradicionalistas que já existiam, né, regressivas que já existiam na história do pensamento humano. Né? Talvez então a nossa pergunta seja como essas atitudes que estavam concernidas a pequenas comunidades se expandiram a ponto de gerar novos atores políticos, novos discursos de alta consequencialidade, vamos chamar assim. Né? Então, uma maneira mais drástica de negação, né, foi descrita pelo Freud em relação a processos psicóticos. Né? Então, quando a gente tem uma afecção psicótica, e aí da paranoia, a esquizofrenia, a melancolia,
que a gente poderia chamar de certas depressões muito graves, né? Onde a gente observa no paciente sintomas negativistas. Ou seja, tudo que você diz para ele, ele diz, não é isso. E essa atitude de negação, por exemplo, em algumas síndromes, chega ao espantoso da pessoa dizer assim, olha, eu não tenho mais pulmão, eu não tenho mais coração, eu não tenho mais cérebro. Na verdade, eu sou oco por dentro, eu não me reconheço mais como um ser corporal animado, porque, fui substituído por um robô, por uma máquina, fui invadido por um alienígena, e aí a gente já tem o que? Já entrando, né, naquilo que seria a consequência reparadora da negação, que é o delírio. Né? Quer dizer, e eu sinto algo estranho em relação a mim, eu tenho algo que eu não consigo reconhecer em mim, e aí eu estou dando um exemplo radical, meu próprio corpo, e como isso se traduz em sentido, tá? Como isso leva o sujeito a criar uma espécie de reparação contra essa lacuna de sentido. São as formações delirantes. Né? Então, veio um marciano, substituiu o meu corpo por outro, veio um árabe, veio um judeu, veio o grupo das mulheres, veio aqueles que estão dominando o mundo. Ou seja, é próprio do negacionismo uma certa aliança, como vocês estão vendo, entre negação e paranoia. Negação e teorias de conspiração. Negação e, olha, existe um grande plano por trás disso tudo. Né? Essa negação, que a gente poderia dizer assim, psicótica, ela é causa de grande sofrimento. É um sofrimento que, inclusive, a gente, assim, do outro lado, não consegue medir muito bem. Por exemplo, o caso de uma mãe que perde uma criança, seu filho, e isso é tão traumático, isso é tão difícil de assimilar, que ela diz, não, eu não perdi o meu filho, eu estou aqui com esse pedaço de lenha, e meu filho está vivo nesse pedaço de lenha, e eu preciso amamentar esse pedaço de lenha, e o outro diz, não, mas isso é um pedaço de lenha, não é uma criança. Ela diz, não, esse é o meu filho. Processos realmente graves, realmente muito dolorosos, que acontecem com pessoas que estão nessa condição. Tá? Como a gente tratava isso até 15 anos? Às vezes com silenciamento, vamos internar, tá? Vamos colocar atrás dos muros, vamos desqualificar essa pessoa, dizer, ela está louca, né? Vamos dizer, não tem nenhuma verdade nisso que ela está dizendo. Quem sabe sobre o que ela está dizendo sou eu, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista. Tá? Bom, o que acontece quando, em vez desse silenciamento, a gente tem uma plataforma que permite que esta pessoa fale dessa experiência para outros que podem se reconhecer nessa experiência. Acontece uma coisa muito interessante. O delírio ele ganha mais consistência e isso tem um efeito terapêutico. Isso tem um efeito de pacificar aquela pessoa. Que vivendo aquilo de forma solitária, sem ter ninguém que a reconheça, sendo recusado pelo mundo, sendo cancelado pelo mundo, e ela vai eventualmente se encapsular, se entrar num estado de exílio ou de se apartar do mundo. Isso é muito perigoso, não é bom. Né? Bom, então a gente tem aí um primeiro tipo extremo de negacionismo, que é um negacionismo que tem que ver com uma espécie de sutura da dificuldade de uma pessoa. Né? É um negacionismo que leva a um delírio e é um delírio que tem uma função terapêutica de fazê-la pertencer a um espaço simbólico. Né? Agora, por exemplo, imagine essa pessoa que perdeu seu filho e que tem um pedaço de lenha e encontra outras pessoas que dizem, eu também tenho um filho desse tipo, do tipo pedaço de floresta. Eu também tenho um filho que é uma planta. E veja que muitas vezes isso vai acontecer numa espécie de mal-entendido, de curto-circuito.
Porque enquanto o psicótico está dizendo eu perdi mesmo meu filho e ele virou mesmo um pedaço de lenha, outros vão dizer há poesia nisso. Isso é uma metáfora, isso é uma forma de dizer, né? Isso é uma forma de abraçar, por exemplo, né? Vou fazer um exercício aqui, isso é uma forma de abraçar a causa ecológica. Olha só que bonito. É um mal entendido. Um está dizendo uma coisa, o outro está escutando outra coisa. Mas esse mal entendido, ele responde a anseios subjetivos. Ele pacifica, ele acalma, ele aquieta, ele cria uma comunidade, ele cria vinculações. Né? Bom, então vamos sair desse negacionismo, eu vou chamar assim, clínico, né? E apontar como ele pode ser assim tomado por um equívoco, né? Ou usado para instrumentalizar interesses políticos regressivos. Ou seja, aí nós não estamos mais no campo da paranoia clínica, né? Mas nós estamos no campo da comunidade comum que está às voltas com um aumento súbito de complexidade à sua volta e à sua frente. Né? O mundo se torna maior, por exemplo, pelo acesso digital a bancos de informação, a contra-informação, a descobertas que vão acontecendo quando a gente tem essa nova comunidade global digital, né? Que já vinha se impondo numa marcha econômica, né? Da globalização neoliberal, e que encontra um suporte de linguagem para isso na linguagem digital. Né? Bom, o que a gente vai ter aí? A descoberta, por exemplo, que a ciência não é uma voz única que decreta a cada vez o que a razão única também estabelece, diz e se conclui como uma verdade. Qualquer um, quando começa a consultar papers, jornais, começa a ver como a ciência funciona por dentro, vai perceber o quê? Ciência é conflito. Que ciência é hipóteses, outra hipótese, as duas estão concorrendo, um consenso que depois ele muda, às vezes se inverte. Né? A ciência é assim, aquilo que a gente de melhor pôde produzir em termos de saber naquele momento. É isso que a distingue da filosofia das religiões. Ela não é um saber fechado. Ela não é um saber concluído, ela, no fundo, não enuncia propriamente verdades, mas ela anuncia o melhor estado possível para o saber sobre uma determinada questão. Né? Veja, eu estou falando da ciência, mas eu estou falando também da representação social da ciência, que vai mudar nesse momento, quando a gente se aproxima dela, a gente começa a ter um pouco mais de contato e diz, não, peraí, quer dizer que não é uma voz única? Quer dizer que tem conflito? Por que eu não posso pôr a minha hipótese teológica, delirante, a minha hipótese regressiva do ponto de vista político, como algo assim que ocupa e tem então a dignidade para participar do debate público no que concerne a ciência? Né? O que nós estamos falando? Né? De que no momento em que a complexidade do mundo aumenta, há uma tendência, há uma janela política para que apareçam discursos dizendo não, essa complexidade ela é falsa. Na verdade, a gente pode reduzir toda essa conversa a existe uma trama por trás disso tudo. Né? Para que isso aconteça, né, é preciso que um enfraquecimento do debate público. Né? Um desentendimento calculado do que é o debate público. Né? Ou seja, de que a ciência tem uma história, de que a ciência tem suas regras, que a ciência envolve práticas de reconhecimento, de que a ciência ela é também uma instituição. Né? Uma instituição feita pelos homens. Junto com a ciência, a gente tem mídia, jornalismo, a gente tem artes, a gente tem política, a gente tem vários discursos que ocupam o espaço público.
o que acontece para essa resposta, vamos dizer assim, de um segundo tipo de negacionismo? Ela vai criar, ela vai ocupar, né, os interstícios de conflito e indeterminação, dizendo, olha, isso tudo, né, que eles não sabem, que eles não dizem, isso tudo que está por trás do que você está vendo, na verdade corresponde a esta narrativa que eu vou te entregar. Ou seja, esse é um outro tipo de negação, porque é uma negação que a gente poderia chamar assim, ela é mais neurótica. Ela vai dizer, a enunciação dela é a seguinte: você está confuso? Você está com medo? Você está desamparado? Confia no Paps. Confia no papai. Confia num ser que tem uma relação assim, pessoal com você. Né? Não é uma instituição opaca que você não sabe. Não, sou eu, esta pessoa, ou enfim, esse personagem, tanto faz, que está dizendo para você, eu vou proteger você. Eu vou dar para você aquilo que um dia, quando voltamos a Freud, né, quando você era muito criança, e que você sentia exatamente assim, desamparado, mundo lá fora perigoso, cheio de coisas que você não entende. Né? Você já se sentiu assim antes. Então, quem é que resolveu esse problema para você lá atrás? Papai. Papai, mamãe, titia, enfim, a família, aqueles que têm laços, né, de influência direta e pessoal. Né? Então, se reestabelece aí uma troca que ela é contra-emancipatória. Ela é contra, vamos dizer assim, a criação de sujeitos emancipados, capazes de usar a razão no espaço público. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou misturando e trocando, né? Sai espaço público, entra Paps e seus filhos. Entra eu e minha turma familiar. Em quem, se o golpe dá certo, em quem a relação de confiança ela vai ser muito superior. Por quê? Porque a relação de alienação vai ser muito superior. Porque eu estou suprimindo a dúvida, eu estou suprimindo a indeterminação, eu estou suprimindo aquilo que é a fonte para a ciência do conhecimento. Desde Montaigne, desde Descartes, desde Bacon, todos, pelo menos a ciência moderna, começam com essa ideia. Não, gente, ciência é dúvida. Ciência, olha, não é isso, é só fosse aquilo, não se deixe levar por crenças, né? Peça evidências, peça o trabalho da razão. Isso tudo dá trabalho. Né? E em alguns momentos você tem a opção, o caminho do trabalho e o caminho do Paps. Acredita e confia que vai dar tudo certo. Mas continua criança, tá? Continua dependendo do outro. Continua numa relação de crença, não de investigação crítica. Então aí a gente tem um negacionismo que ele historicamente acompanha os momentos regressivos, né, dos nossos laços sociais. Ele vai apelar para teorias, vejam só, agora é um outro tipo de paranoia, não é a paranoia clínica, é a paranoia sistêmica, né, que vai dizer assim, sua vida está complicada, você está sofrendo, você está sem ter um arco que ligue assim, o seu futuro, que você consegue imaginar, com sua história, com a história da sua família, de onde você veio. Você está, vamos dizer assim, num estado próximo da anomia. Né? Bom, esse estado tem que ter uma causa. Qual seria, então, a fonte, a origem dos nossos problemas? Resposta, vamos dizer assim, difícil. Olha, isso você vai ter que estudar economia, política, ciência, epidemiologia, história, sociologia, para ter algumas ideias a respeito, porque é um trançamento de coisas. Muita coisa junta. Né? Muita coisa que, inclusive, envolve processos que se autonomizam, enquanto processos de determinação e causalidade. Tá? Caminho difícil. Do outro lado, e se eu te disser assim, tudo isso que está acontecendo tem uma causa e tem uma culpa. Né? Veja que eu mudei o afeto. Né? Eu introduzi um afeto novo. Né? São judeus.
São judeus. Eles estão acabando com a Alemanha. Se a gente tirá-los daqui, o nosso país vai ir para frente. Os judeus, os negros, os gays, todos aqueles que estão já numa situação de menos poder, de menor reconhecimento, e que são mobilizados, então, para que a gente veicule essa teoria, né? uma teoria da transformação, uma teoria muito simples, né? Conhecida como teoria do objeto intrusivo. Né? Tem uma coisa errada na sua vida. O que é? Um objeto intrusivo. Tira o objeto, a sua vida vai ficar jóia. Né? Veja como a gente frequentemente está exposto a isso. Né? Vou ser um pouco caricato. Olha, ele bate, ele fuma, ele trata mal as crianças, ele some, mas no fundo ele é muito bom, sabe? O problema é a bebida. Quando ele bebe, aí ela sai assim. Mas ele é uma pessoa boa. O que a gente tem aí? Pode ser verdade, mas a gente já tem um exemplo de alguém que está pensando a partir do quê? Tem um objeto malvado chamado bebida, veio de fora, entrou na pessoa e dominou a pessoa. Agora ela não é mais ela foi possuída, invadida por esse objeto. Não? A gente é muito tentado a esse raciocínio. Não? As mães que acham que meu filho era lindo, até que veio essa moça e levou ele embora. Olha que coisa horrível que aconteceu na minha vida. Né? Escala macroscópica, né? Aqui a Europa estava ótima, até que vieram os estrangeiros. Trump, né? Vamos erguer um muro, porque se os mexicanos ficarem para lá, e os costarriquenhos e os salvadorenhos, aí sim a gente volta para a ordem, para a harmonia. Então veja, como o negacionismo, ele é uma estratégia política imemorial. Ele não começou agora. Né? Essa ideia de pôr a culpa no outro estrangeiro atravessa impérios, épocas, e ela está sempre disponível. Momentos de crise, momentos de acessibilidade e transformação do espaço público, eles vão ser momentos frágeis para isso. Então, 2 negacionismos até aqui, mas há um terceiro. O terceiro pode ser descrito assim: eu que habito esse país, essa comunidade, eu até aqui me sinto um cancelado. Alguém que teve a sua voz, a sua palavra, os seus interesses nunca escutado, nunca reconhecido como uma pessoa, como um sujeito, como alguém que está participando deste debate público, vamos dizer assim, que a gente chama de tá todo mundo ali, porque todo mundo vota. Mas tem alguns que estão mais ali do que outros. Tem vários que estão historicamente excluídos na prática real e concreta da participação efetiva nesse espaço. Bom, aí a gente já tem um outro processo, um processo mais ligado, vamos dizer assim, a uma ofensa narcísica, né? Uma ofensa narcísica continuada. Né? Como se aquela pessoa tivesse desde sempre ouvido: você não é ninguém, você não tem voz, você não sabe nada, você não estudou, você não tem dinheiro, você não tem família de origem, você não tem berço. Né? E, infelizmente, e em alguns lugares, em alguns países, eu acho que o Brasil é um caso típico para isso. Né? Quer dizer, não é à toa que a gente tem um dos maiores níveis de desigualdade social, né? Historicamente constituídos, mas com baixa insurgência, convulsões sociais. Não, devia ser um espanto. Né? Com tamanha diversidade e com tamanho maltrato, exclusão. Né? O que você faz com esses que você acha estranhos, que não são como você? Põe um muro entre você e eles, monta um condomínio.
nego. Você não, na prática, existe. Esse sujeito que se sente irrelevante, num determinado momento, é chamado a participar. E ele vai ser chamado a participar, em geral, com um chamado, que foi descrito por um psicanalista chamado William Reich, que é o seguinte, é o chamado da apolítica. A política é não política. Veja, esta coisa chamada política você não entende e ela durante séculos te oprimiu e te excluiu. Agora eu vou oferecer outra coisa, uma coisa que não é mais política, que é família, que é, sei lá, nosso grupo, que é nós, acima de Deus, abaixo de... Bom, é outra coisa, não é mais política. Né? Eu vou chamar você a participar. Qual é uma resposta assim compreensível para este novo ator? Né? Como ele vai responder a injunções de complexidade das coisas? Ele foi excluído. Foi excluído porque, por exemplo, não teve nenhuma educação política, não teve nenhuma educação para entender o que são os processos jurídicos, os seus direitos, não teve uma formação para a cidadania. Agora você pega esta pessoa e diz assim, vamos participar? Ele diz, eu vou fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Como dizia Paulo Freire, né? Quando a educação não é emancipadora, não é para a liberdade, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Olha só, é um outro tipo de negação por inversão. Agora, você faz isso comigo, eu faço isso com você. É a negação que a gente encontra na vingança, é a negação que a gente encontra no afeto de ressentimento, é a negação que a gente encontra, vamos dizer assim, na ação direta e pessoal, não mediada por instituições. Né? Uma parte do negacionismo, né? Então já temos 3 grupos. Né? Uma parte do negacionismo ele é compreensível, ele é legível a partir de processos de recusa de reconhecimento. E aí nós não estamos mais na psicose nem na paranoia instrumental ou sistêmica. Tá? Aí o negacionismo é de outro tipo. Haveria ainda uma quarta modalidade de negacionismo, que ela é uma espécie assim de hipertrofia, né, de exageração, né, que surge como resposta ao mau funcionamento da razão, dos processos civilizatórios, dos processos concernentes à ciência, dos processos referentes ao que a gente poderia chamar de a promessa moderna. Né? De nos constituirmos como sujeitos, né? Como sujeitos da razão, mas também com a psicanálise, como sujeitos de desejo. Esse processo, muitas vezes, é descrito como uma espécie assim de marcha triunfal, né, para a autodeterminação, para o progresso, para o avanço das coisas, para o otimismo, a conquista do mundo. Olá, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem a gente continua com o mesmo assunto. Até lá!